Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 196 dos Fanáticos do Algarve e hoje vamos contar com a presença do Mister Ivo Soares, técnico do Futebol Clube Ferreiras, para conversar sobre o clube e sobre o Distrito. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Eu é que agradeço o convite. Muito bem. Mister, uma equipa praticamente renovada, com necessidade, com certeza, de adaptações, pagou a fatura no início e outra no fim da época. Como é que analisa, em termos globais, o comportamento da sua equipa e do seu plantel? Sim, concordo com o que acabou de dizer. Tivemos o início da época um pouco aquém das expectativas. Demorámos a encontrar-nos, demorámos a corrigir algumas situações que queríamos implementar desde o início e que, por este ou por aquele motivo, não estávamos a conseguir tirar o máximo de rendimento dos jogadores e também adaptarmos as características dos jogadores ao nosso modelo de jogo. Mas passando dessa fase inicial, penso que depois entramos numa boa fase e encetámos uma recuperação bastante interessante, que culminou com o aproximar dos lugares cimeiros da tabela classificativa durante a primeira fase. Ficámos com muito poucos jogadores da época passada. Alguns deles não eram opção assídua no 11 titular do Ferreiras durante a primeira fase, e esse foi outro problema que tivemos. Tivemos que corrigir, tivemos que arranjar adaptações, conforme disse, tivemos que continuar a testar até que em determinada altura da primeira fase conseguimos encontrar um 11 que nos dava mais garantias relativamente à nossa forma de jogar, e isso produziu efeitos, porque conseguimos melhorar o rendimento e conseguimos também somar alguns pontos que nos foi permitindo nos aproximando das equipas que estavam na dianteira, nomeadamente o Portimonense e o Imortal. É isso. E, Mister, na primeira fase, como estava a referir, o Ferreiras teve o tal início um pouco tremido, mas depois entrou naquela velocidade de cruzeiro e terminou a fase na primeira posição, embora sem conseguir distanciar-se da concorrência com os mesmos pontos do Imortal. E nesta fase teve 6 empates e o pormenor é que perdeu 8 pontos com equipas que ficaram no grupo da manutenção. Alguma explicação? Que comentário é que lhe merece esta primeira fase? Nós fomos uma equipa ao longo de todo o campeonato com muitas dificuldades no último terço e na finalização. Nunca fomos devidamente competentes. Nós tivemos que criar muitas oportunidades para conseguir, de alguma forma, concretizar. Geralmente era difícil e pecámos ao longo de toda a época. Para mim, essa foi a chave para não termos conseguido melhores resultados. Tivemos também, não diria o azar, mas diria a incompetência, porque os adversários muitas das vezes eram premiados através do acaso, e o acaso acontece às vezes, e este ano penso que foi um ano do acaso, em que muitas das vezes fomos fustigados por 2 ou 3 situações que as equipas adversárias passavam do nosso meio campo defensivo e através praticamente do nada conseguiam finalizar. Nós, a maior parte dos jogos, levávamos ou jogámos nos meio campos adversários, nos meio campos defensivos adversários, portanto no nosso meio campo ofensivo, e foram muitas os jogos em que nós
Depois, ao analisarmos o jogo, verificávamos o número de oportunidades que tínhamos tido e era terrível. À segunda-feira, verificarmos o quanto poderia ter sido simples finalizar e ter os resultados completamente diferentes. E isto vai tornando difícil para nós e vai tornando mais fácil para quem joga contra nós. Foi uma época difícil, foi uma época bastante longa e, e nesse aspecto não fomos competentes. Não fomos competentes porque não conseguíamos ser eficazes. A eficácia normal, não precisávamos de nada de extraordinário, porque geralmente dominávamos os jogos, geralmente jogávamos no meio campo adversário, mas algumas coisas eu não consigo explicar porque não encontro razão aparente para ter corrido da forma como correu. E como disse, e bem, alguns dos pontos que perdemos foram com equipas que ficaram na fase de baixo. Lembro-me aqui de vários jogos que não vale a pena, não vou fazer essa desfeita aos meus colegas, mas lembro-me de vários jogos em que as equipas, a primeira vez que iam à nossa baliza, conseguiam concretizar e nós, para finalizarmos, era uma grande dificuldade e tirando segurança aos nossos jogadores e tirando confiança aos nossos jogadores, ia tornando o nosso jogo mais agastado, mais não sei bem como é que é de dizer, o nosso processo, a nossa mobilidade ia ficando cada vez com mais dúvidas, menos confiantes, a nossa circulação de bola tornava-se, em vez de ser algo natural, tornava-se pesada, tornava-se difícil, e depois alguns jogadores sentiam também muita pressão de termos que ganhar em alguns jogos e isso foi pesando. Mas essencialmente o que eu acho que aconteceu foi mesmo isso, foi a falta de eficácia em todos esses jogos que eu me estou a lembrar e que acabou de referir e que eu não vou comentar quais foram. Foi essencialmente isso, onde nós não fomos competentes e posso afirmar e assumir as culpas também. Não fomos competentes ao nível da finalização, não fomos competentes ao nível do último passe, no último terço ou na fase de criação e não fomos competentes no momento da finalização. E isso dá oxigênio a algumas equipas e retira oxigênio a nós que tínhamos que andar sempre a correr atrás do prejuízo. E na segunda fase, por exemplo, o Ferreiras até partiu na liderança, mas depois sofreu aquela derrota com o Portimonense na entrada, que parece ter abalado um pouco, e depois com a derrota com o Imortal no final da primeira volta, a equipa quebrou, parece ter quebrado e nunca mais se encontrou. E o curioso é que fez 3 vitórias em 10 jogos. Caiu do primeiro para o quarto e eu pergunto, conseguiu identificar as causas? Sim, as causas continuam a ser as mesmas que acabei de referir. Não vale a pena queixar-me da falta de opções, porque apesar de não ser única e exclusivamente a minha responsabilidade, dos jogadores que conseguimos, por vários motivos, que também não vale a pena estar aqui a enumerar. O que é certo é que os jogadores que nós tínhamos são da minha responsabilidade. Algumas lesões que tivemos também nos retiraram opções e opções bastante válidas. Também poderão eventualmente ser parte delas da minha ou da responsabilidade da equipa técnica. A falta de opções que tínhamos para tentarmos a segunda fase ou tentarmos mais qualquer coisa na segunda fase, aí como lhe disse, eu assumo parte delas, não sei se posso assumir a totalidade dessas responsabilidades. De qualquer forma, não tem problema, fizemos o melhor que podíamos, o melhor que sabíamos, apesar das dificuldades, apesar das incertezas em relação a quem é que muitas das vezes conseguiríamos ter para jogar no fim de semana a seguir, devido a todos esses problemas. Tivemos que recorrer muitas vezes a júniores para fazerem o leque dos 18 jogadores de campo, mas sem desculpas. O que eu acho que aconteceu foi mesmo isso. Não fomos uma equipa que
que jogasse. O que me parecia este ano é que as coisas aconteciam, mas aconteciam tudo em esforço. Nomeadamente, como já lhe disse e estou-me a repetir, nós para conseguirmos fazer um golo tínhamos que criar 5, 6 oportunidades. E isto é terrível para qualquer equipa, porque eu também já estive do outro lado. Já estive em equipas que muito fortes nesse nível, no momento mais importante do jogo, que é no momento da criação e da finalização, onde em cada 3 oportunidades nós fazíamos 2 e isso faz toda a diferença. A equipa ganha confiança, os jogadores ganham outra confiança, o meio campo ganha uma confiança diferente na circulação da bola, na procura da vantagem, da procura do jogador solto, tudo isso se torna diferente. Nós com um resultado desvantagem ou com uma vantagem mínima faz com que tudo seja possível. Depois a questão também da forma como é que os adversários, a maior parte deles, quando jogavam contra nós, como é que encaravam os jogos, o irritar, o perder tempo, o provocar o adversário, o não querer jogar, não jogar, nem querer jogar, porque faz parte da estratégia de algumas equipas, mas lá está todas estas questões que eu acabei de falar, a falta de eficácia na finalização, faz com que essas vantagens que eu estou a falar, essas vantagens não, essas estratégias que eu estou a falar, acabem por ser premiadas muitas das vezes, e é o que acaba por acontecer. Se calhar tempo útil de jogos, se calhar reduzidíssimo, equipas que não querem jogar, não têm bolas, é mais do mesmo. Mas pronto, o futebol é isto. O futebol é um desporto que permite tudo isto e muitas das vezes as equipas que utilizam este tipo de estratégias acabam por ser premiadas, mas isto também são só algumas vezes, porque a maior parte das vezes, utilizando essas estratégias, não chegam bem aos seus objetivos. E, Mister, a pressão de serem apontados como favoritos também pesou? Pesou um bocado na equipa? Sim, nós internamente, ou seja, da parte da direção, nunca nos apontaram essa pressão, nunca nos apontaram esse objetivo como um objetivo claro, porque as pessoas da direção, nomeadamente o presidente e as pessoas responsáveis pelo futebol, penso que tinham noção da diferença que existia entre os plantéis das quatro melhor equipas, das 4 equipas que ficaram nos primeiros 4 classificados. Por esse motivo, penso que são pessoas bastante com os pés assentes no chão e que sabem o que é que estão a fazer, e já andam nisto há muito tempo, perceberam que íamos ter dificuldades. Nós, como lhe disse, chegámos com muito esforço e de forma bastante forçada, conseguimos chegar ao primeiro classificado no final da primeira fase, mas sempre com muito trabalho, muita dedicação, mas nunca de forma leve, de forma fácil. E sabíamos que na segunda fase seria difícil, teria também um bocadinho a ver como é que iríamos iniciar a segunda fase, e pronto, depois com todos os motivos que lhe acabei de falar, tornou-se mais difícil. Mas sim, alguns jogadores não estão preparados para assumirem ou sentirem esse peso de responsabilidade, apesar de não existir. A responsabilidade que havia era entre nós, entre o grupo de trabalho, entre a equipa técnica e os jogadores. Queríamos fazer o melhor possível em cada um dos jogos, queríamos lutar pelos 3 pontos em cada um dos jogos, e não o conseguimos, e eu assumo com naturalidade toda a responsabilidade do que foi menos bem conseguido. E, Mister, agora um olhar sobre este distritalão, em termos competitivos, e uma análise da concorrência. Portimonense campeão e o sprint final do Quarteirense. Como é que viu os seus adversários? Sim, o Portimonense é uma equipa recheada de muito bons jogadores, bons executantes, também um misto de experiência e de juventude, da juventude de jogadores formados no Portimonense, que passaram por vários anos de campeonatos nacionais, desculpe, campeonatos nacionais dos vários escalões, e que apresentam uma qualidade acima da média para este campeonato.
Depois tinham 2 ou 3 jogadores bastante experientes em zonas nevrálgicas do campo, nomeadamente o Semedo e o Carlos, o guarda-redes, que davam uma experiência à equipa em determinados momentos que foi importante, na minha opinião. Depois, à volta destes jogadores, tinham muita qualidade, conforme já disse, jogadores muito irreverentes, jogadores muito ambiciosos, bons na decisão, bons no último passo, bons no momento da finalização, e acabaram por fazer a diferença, principalmente na segunda fase. Penso que foram brilhantes na segunda fase, onde acho que foram a equipa que fizeram mais pontos e conseguiram o seu grande objetivo, e por esse motivo, mais uma vez, endereço os parabéns à equipa do Portimonense e à sua equipa técnica e ao seu treinador principal. Depois, em relação ao Quarteirense, não há muito a dizer. O Quarteirense era, para mim, e penso que para a maior parte das pessoas, era a melhor equipa, ou seja, a equipa formada pelos melhores jogadores. Portanto, a única situação que eu estranho é não terem ficado na posição que poderiam ter ficado, porque de resto, com aquele grupo de jogadores, difícil era não subir divisão, sinceramente. Portanto, eu acho que era a única equipa que, se estivesse num campeonato nacional, nomeadamente no CP, lutava como outras para não descer, e penso que não desceria do Campeonato de Portugal. Fruto da grande qualidade do seu grupo de trabalho, e de um grupo de trabalho já formado há vários anos, que também facilita bastante. O Imortal, uma boa equipa, também com um grupo de trabalho já formado há algum tempo, também um misto de experiência e de juventude, muito bem orientado, na minha opinião, pelo Mister Leandro. Uma equipa também com várias opções, mas também não tantas opções, nem de perto nem de longe, como o Portimonense e como o Quarteirense, que andou sempre nos lugares cimeiros, e na parte final acabou por perder a possibilidade de subir, penso que na penúltima jornada. Portanto, do Ferreira já falei. Outra equipa também recheada de bons jogadores, os 11 Esperanças, com uma equipa muito recheada de ótimos executantes, jogadores experientes, jogadores mais jovens, jogadores com muita qualidade. Basta ver todos os jogadores que jogaram ao longo da época, e dá para ver perfeitamente a qualidade dos seus jogadores, e que eventualmente, na minha opinião, pela qualidade que tinha, a qualidade individual que tinha, poderia também perfeitamente ambicionar jogar de outra forma, e ambicionar também outros objetivos. Mas, de qualquer forma, uma excelente equipa. Muito bem. Mister, este Distritalão tem sido apontado como um dos melhores campeonatos a todos os níveis. A nível da organização da competição, a ambição dos clubes, a, a qualidade dos treinadores e dos jogadores, os juízes da arbitragem. Qual é a sua apreciação entre virtudes e defeitos deste campeonato que passou? Sim, eu concordo. Acho que foi um campeonato muito interessante, formado por boas equipas. E agora esqueci-me de referir também o Silves. O Silves é uma ótima equipa, como se pôde ver na final da Taça do Algarve, que por mero acaso não foi para os penaltis. Também uma equipa com bons executantes, mas também limitada em termos de opções. Mas no Silves eu consigo ver trabalho do treinador também. Consegue-se ver várias nuances no seu modelo de jogo e na sua forma de jogar, que, fruto também tal como nós, na minha opinião, das limitações que tinha em termos de plantel, teve que se agarrar a outras situações, nomeadamente um trabalho bastante coletivo, para conseguir fazer alguns bons resultados, e foi o que conseguiram. Por muito mérito, chegar
à final da Taça do Algarve e tanto na primeira fase como na segunda fase acabaram por fazer um bom campeonato. Voltando à sua pergunta, penso que me perguntou méritos relativamente As ao Distrito as Alão. virtudes e os defeitos, sim. 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 As virtudes, eu penso que está bem mais competitivo, mais equipas a lutar pelo título. Isso é bom, dá uma maior competitividade. Hum, as questões menos positivas, eu continuo a apontar como menos positivo a forma como algumas equipas jogam, ou não jogam neste caso, que preferem, utilizam como estratégia principal nos jogos o antijogo, fazer queimar tempo, o não deixar o adversário jogar porque até as bolas desaparecem e pronto, é um bocadinho do distritalão. Felizmente essa mentalidade já começa a ser de alguma forma posta de lado pela maior parte dos meus colegas, felizmente, embora muitos não, alguns deles ainda utilizem essa estratégia, mas isto tudo vende e quem manda nisto depois pode achar que essa estratégia é válida e que vale a pena ir por aí. Não sei o que lhe posso dizer mais, mas é um bocadinho por aí. O que eu acho menos positivo é essa situação. Muito bem. E, Mister, em relação ao futuro, já deve estar a planear a próxima época. Que tipo de Ferreiras é que vamos ter na próxima temporada? Hum, Pois, acabamos a época há bastante pouco tempo. Estamos a tentar enquadrar-nos ainda para tentarmos perceber o que é que poderemos fazer, mas diria, por aquilo que me parece até agora, que o Ferreiras não se vai poder assumir, porque não vai ter condições para isso, em relação a ser um candidato sério para a subida. Porque os nossos principais adversários, na minha opinião, usufruem de condições diferentes das nossas, nomeadamente condições monetárias, e torna-se mais fácil quando se tem vários jogadores para a mesma posição com grande qualidade, torna-se um pouco mais fácil. No entanto, acredito que poderemos fazer uma equipa competitiva e uma equipa bastante organizada e arrumada e que tentaremos em todos os jogos lutar pela vitória, porque é assim que nós gostamos de estar no futebol. Mas sabemos de antemão que vai ser extremamente difícil ombrear com o que se já anda a ouvir por aí. De qualquer forma, o Ferreiras é uma equipa sempre a ter em conta, quanto mais que não seja pela sua história também. E, Mister, e o Distritalão da próxima época promete, como estava a dizer, novas aventuras. Consegue antecipar cenários para esse Distritalão da próxima temporada? Pois, o que se está a ouvir dizer para já, ainda sem grandes certezas, é que já há três fortíssimos candidatos, do qual o Ferreiras não faz parte dessa lista, e que conseguem, por aquilo que se está a ouvir também, vão conseguir pagar aos seus jogadores, se calhar aquilo que algumas equipas do Campeonato de Portugal não conseguem pagar, mas isso também não é problema meu. Vamos ter que jogar contra elas e tudo faremos para dignificar a nossa camisola e a nossa casa. Mas parece-me que vai ser um campeonato extremamente competitivo novamente e com muita ambição renovada e com boas equipas, bons treinadores, muito bons jogadores também. E vamos ver por aí o que é que vai acontecer. Muito bem. E, Mister, faltou dizer alguma coisa? Sim, só agradecer também primeiramente à minha equipa técnica, mais
todo o esforço que fizeram e dedicação ao meu lado, para aguentarmos mais uma época em que, em termos desportivos, não foi a que nós queríamos, mas que tivemos algumas alegrias e que conseguimos potenciar também alguns jovens. Isso também nos dá prazer e dá-nos alegria também. E também dizer que estamos numa casa que gostamos de estar, que eu já disse isto antes de ir para o Ferreiras e continuo a dizê-lo agora que estou lá. Uma casa diferente das outras, a forma como, como conseguimos ver as coisas e a forma como fazemos as coisas de forma diferente, uma equipa, um clube cumpridor, um clube que tenta dar todas as condições logísticas aos seus atletas e aos seus treinadores, uma equipa virada, um clube, desculpe, virado para a sua formação e para as suas gentes, pessoas humildes, pessoas respeitadoras, pessoas que sabem receber, e todos esses são predicados dos de gente, ou predicados cada vez mais difíceis de encontrar no futebol. Por isso, estamos felizes em representar este o Futebol Clube Ferreiras e tudo faremos para dignificar esta camisola e este clube. Tentaremos honrá-lo com todas as nossas forças e com muita humildade, porque vamos ter que ser humildes mesmo para conseguirmos bater-nos com adversários tão poderosos. Muito bem. Mister, muito obrigado pela presença, mais uma excelente entrevista e boa sorte para o futuro, Mister. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e boa sorte também para vocês. Muito bem. Muito Tchau. obrigado. Muito bem. E terminamos aqui esta edição do Fanáticos. Esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.